Olá, olá, tudo bem? Como vocês estão nessa manhã maravilhosa? Muito obrigado pela presença de todos vocês, porque hoje nós vamos continuar falando sobre algo extremamente importante, coisa que a gente não enxerga. Gente, olha só, uma coisa interessante para vocês. Saúde, aquilo que mais nos dá saúde é invisível. Aquilo que mais nos dá e mais nos tira saúde está no mundo invisível. E hoje nós vamos falar sobre as ondas eletromagnéticas 5G. É um campo que envolve a maioria de nós, né? Muitas coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia funcionam para nos impregnar essa onda eletromagnética chamada de 5G. O que ela causa dentro da gente? Ela causa um aumento de radicais livres. E olha, mais de 90% das doenças crônicas só existem nas pessoas por conta de excesso de radicais livres, entenderam? Então uma coisa vai levando a outra. Essas ondas são danosas porque fazem com que a gente fique cronicamente inflamado, cronicamente com excesso de radicais livres. Entenderam? Essa é a questão. Agora, olha essa semana aqui eu fazendo a minha terapia aqui, ó. Eu estou com esse plugzinho aqui, ó, no meu braço, tá? Dá para vocês verem aí. E estou inalando hidrogênio com oxigênio. Isso aqui, gente, é a minha terapia. Eu faço isso aí umas 3 vezes por semana, fora a água hidrogenada que eu bebo, tá certo? O que essas terapias fazem? Elas nos dão elétrons que nos ajudam a neutralizar radicais livres. Olha que interessante. Então, ó, esse aparelhinho, ó, que está no meu colo é esse aqui, ó. Por conta de campos eletromagnéticos, você recebe elétrons, tá? Que faz com que haja uma neutralização de radicais livres. E hoje nós vamos fazer a live com o Thiago, né? O Thiago é uma das pessoas que desenvolveram esse equipamento, tanto esse Yong quanto esse aparelhinho aqui, que é o HM2, que é um bastão, né? Um sabre, que é utilizado para gerar hidrogênio molecular na água, tá certo? Nós não temos como ficar livre das ondas eletromagnéticas 5G, não tem como. O que a gente tem que saber é o que eu posso fazer no meu dia a dia para poder, vamos dizer assim, diminuir os efeitos que ela pode causar no nosso organismo, tá ok? Bom, deixa agora eu parar de compartilhar aqui e vou chamar o nosso amigo Thiago justamente para engrandecer essa live, para nós podermos falar um pouco mais desses equipamentos, esses equipamentos que são extremamente importantes para você ter na sua casa, se proteger e ajudar a proteger a sua família também, tá certo? Então tudo isso é importante para a gente poder neutralizar as ações desses campos. Opa, tá aqui, ó. Do Thiago, ele logo está aparecendo aqui para a gente poder conversar sobre esses equipamentos que ele ajuda a desenvolver juntamente com uma equipe, né não, Thiago? Bom dia, bom dia. Bom dia, maravilha. Estava falando aqui que na minha semana, o que costumeiramente eu faço para poder neutralizar um pouco esses campos maléficos, né? Essas ondas 5G. Legal. E aí, conta pra gente. Pois é, eu mostrei a foto aqui, eu estava mostrando aqui o Yong, tá? Estava Aham. mostrando o Yong que eu estava utilizando Ah, juntamente legal. com a inalação de hidrogênio molecular e falei sobre a possibilidade de estar utilizando a água hidrogenada. Uma das formas é com a utilização do bastão HM2, né? E aí, a semana passada a gente já conversou sobre esse assunto com as pessoas. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho no tema. Quem quiser fazer alguma pergunta que esteve conosco na semana passada, por favor, faça a pergunta aqui, né?
e a gente vai responder. Lembrando vocês que essa live vai ficar gravada, tá certo? Para quando você quiser ver de novo ou indicar para outra pessoa, vai estar disponível. Beleza. E Tava aí, pensando aqui, Davi, ah, você imagina daqui a um tempo, se tiver algum advogado assistindo, for assistir esse vídeo aqui, para já pensar nisso. Porque hoje tem processos, né, de empresa por questão de insalubridade, trabalhar num ambiente insalubre. Por exemplo, quem trabalha com serviços elétricos. Eu tenho uma empresa de serviços elétricos e eu pago 30% de insalubridade para o pessoal por estar, né, trabalhando com esse tipo de atividade. Mexer com energia elétrica. Tem isso também. mas olha só que interessante. Por exemplo, a Zaika, né? Quem não conhece, a minha esposa, ela trabalha numa repartição pública. Essa semana instalaram em cima dela uma fonte de Wi-Fi bem em cima da cabeça dela, certo? Aí ela até me tirou uma foto e me enviou. É muito interessante quando você fala essa questão de insalubridade e a gente imaginar que uma pessoa hoje que trabalha numa repartição pública, onde você tem cabeamento, você tem ondas de Wi-Fi, você tem um monte de coisas envolvendo, aquela pessoa ela está no mini micro-ondas. Literalmente fritando aos poucos. É. Então, assim, ó, já é comprovado cientificamente, mostrei um artigo, né? Tem milhares também de artigos mostrando isso aí. E, ó, baseando nisso, a longo prazo, essas redes de Wi-Fi que parecem inofensivas também pode entrar nessa questão de insalubridade. Eu imagino, viu? Eu imagino. Lógico, vai ter um embate aí da indústria, né? Porque desse jeito, como é que vai fazer? Vai acabar com os roteadores, vai voltar tudo na fiação a cabo, né? Então, não sei como é que vai ser, mas eu imagino aí que no futuro isso é uma questão que pode ser levantada. Por quê? A pessoa no ambiente, ó, se eu pegar aqui, medir agora aqui, eu tenho um Wi-Fi aqui a 3 metros. Já tá dando um mínimo aqui, ó. O mínimo aí é quanto? 14? 2 watts Ah, por centímetro quadrado, aqui no cantinho, hum. ó. Ah, tá nessa margem aqui porque é um instrumento regulado, né? Regulado pela Anatel e os meios aí de regulação. Então diz aqui que é bom. Ah, tá no Sim, verdinho, tá bom. é. Mas é É aquilo que a aquele gente assim, falou, né? é o aceitável, né? É a pasta de Aceitável. dente com um pouquinho de alumínio, é aceitável. É, O seu docinho com um pouquinho de gordura trans, é aceitável. Então, a gente vem aí tentando entender todo esse processo. Você vai no feijão, tem glifosato lá, aí nesses níveis é aceitável. Gente, somando isso, uma coisa com a outra, é muito difícil a gente se chegar e falar assim, olha, eu tenho uma alimentação saudável, eu vivo saudável. Isso não existe mais, tá? Não existe. O que existe é despertar e entender que existem instrumentos que nos ajudam a neutralizar boa parte desses malefícios, tá? E aí a gente não tem como, a gente tem que abrir mão disso, ir atrás, entender aonde, como vai ser a água que você vai beber, você vai limpar um pouco os alimentos que você vai consumir, como você pode usar instrumentos como esse que eu mostrei aqui, tá? Que servem para você fazer com que haja uma neutralização de boa parte desses radicais livres deletérios. A gente tem que fazer isso, é uma forma ativa. E a água, não tem como, né? Você está com o seu HM2 aí? tá aqui, ó. E tem a Aí, jarrinha? ó. Cadê a jarrinha? Eu Cadê? acabei. Olha lá, mostra aí para eles. Vou Ah, botar em funcionamento aqui. tá. Então, vocês têm que entender que não tem como a gente escapar, né? Em todo lugar tem, né? Se você andar aí perto da sua casa, facilmente você vai chegar numa onda, numa antena de celular. Olha aí, gente, ó. Isso aí é uma geração de hidrogênio molecular que é o antioxidante mais eficaz da natureza. E outra,
É um antioxidante que só neutraliza radicais livres ruins. Os radicais livres bons, vou dar um exemplo aqui, ó, peróxido de hidrogênio, óxido nítrico, eles são radicais livres bons, que têm uma função positiva dentro do nosso organismo. O hidrogênio molecular não neutraliza. Os outros antioxidantes que você consome, vitamina C, resveratrol, quercetina, dependendo da dosagem, eles neutralizam os radicais livres bons, tá? Por isso que a gente fala bastante de hidrogênio molecular. Esse aqui é um instrumento, tá? O HM2 é um instrumento porque você pode ter hidrogênio molecular na água que você bebe, tá ok? Existem outros, tá bom? A gente aqui está dando uma opção para vocês, tá? Isso aí é bom que cabe numa bolsa, você pode viajar, certo? Dá para mais de uma pessoa, ou né, uma família consegue utilizar. Então tem Tá todas essas pronto. vantagens aí, ó. Essa névoa branca aí, esbranquiçada, é o hidrogênio, viu, gente? Isso aqui são microbolhas, nanobolhas de hidrogênio dissolvido na água. Aí. E a Isso aí. gente toma, você percebe imediatamente a leveza da água. Fica uma água leve, Sim. hidrata muito mais. Você que, por exemplo, fez uma atividade física, está com dor muscular, consome essa água, você percebe que seu processo de recuperação ele acaba sendo muito mais rápido. É, com certeza. E a absorção de nutrientes com hidrogênio molecular é muito maior. Ajuda a gente a absorver nutrientes. Não adianta tomar um monte de suplemento, né? E isso aí ir embora, né? E a gente não absorve, né? Não vai para a célula, para onde tem que ir esses nutrientes aí. Então, com o hidrogênio molecular, ele é como se pegasse essas vitaminas e levasse para onde tem que ir. Aí revitaliza a célula, ganha energia novamente, né? Para a célula cumprir a função dela. Então, a gente tem diversos caminhos que o hidrogênio molecular vai ajudar a gente, né? Principalmente na inflamação. Isso. Para todos vocês entenderem, ó, 1 litro a 1,5 litro de água com hidrogênio molecular. Gradativamente você vai reequilibrando a sua microbiota intestinal. Você protege ela dos pesticidas, você protege dos elementos bactericidas que vêm dos alimentos, você mantém uma microbiota muito próximo do saudável com o uso do hidrogênio molecular. E aí faz o que o Tiago falou. Você vai ter uma absorção de nutrientes de uma forma muito mais adequada. Porque nós precisamos dessas bactérias intestinais, gente, para ter saúde. Elas são extremamente importantes, vocês não têm ideia. Tá ok? É isso aí, né? Isso E aí, aí. Thiago, alguma complementação da live passada que você queria dar um toque nas pessoas, um pouco mais? Bom, questão de radiofrequência, né? O pessoal andou perguntando aí, por que que faz tão mal assim, né? Por que que é tão prejudicial? Radiofrequência é tudo campo eletromagnético. É tudo frequência que o termo correto são energias transversais. Ou seja, atravessa versus, atravessa todos os lados. Então, rádio irradia uma energia que está sendo irradiada para todos os lados, para cima, para baixo, para o lado. Né? Isso aí, ela precisa geralmente de um condutor. Ela se direciona para algo. Por que que uma antena capta esse sinal? Porque está sendo conduzida para aquela antena. Se não tem o condutor, vai ficar espalhada essa energia pelo ar. Mas se tem um condutor aqui, ó, humano, na frente, então vai ser direcionada essa energia para a pessoa. A gente vai estar recebendo essa energia. E é aquilo que a gente fala, literalmente fritando a pessoa, essa energia sendo direcionada, porque existe até uma questão de triangulação de Wi-Fi, onde você consegue até rastrear os movimentos da pessoa, onde tem uma pessoa no ambiente, através do Wi-Fi. Uns tempos atrás soltaram uma notícia aí, né, que pelo Wi-Fi, estão nos vigiando, vendo os movimentos que a pessoa está fazendo dentro de casa. Você já viu essa Já notícia, Gabriel? ouvi Então, isso. é por causa dessa triangulação, porque o foco da energia ela é direcionada para onde tem um condutor. Nós somos feitos de água. A água é um excelente condutor.
É 75% de água. E essa água acaba atraindo essa energia e é onde começa esse processo aí de perda de energia, porque a gente tem que recuperar a nossa energia. Quando recebe essa influência externa, essa onda maligna, vamos dizer assim, porque é uma onda artificial. É onde né, eu comentei que a gente ia falar sobre energia transversal e energia longitudinal. Longitudinal é uma energia, vamos dizer, quase que é escalar, conhecida como energia escalar, mas é uma energia que ela é direcionada, ela não é transversal como a energia, o campo eletromagnético que é radiado, ela é direcionada. Um exemplo disso é uma energia natural, por exemplo, energia de raios da ionosfera até a Terra. É uma energia direcionada. Toda a natureza trabalha com essa energia longitudinal. O nosso corpo, o pulso do coração, ele dá pulsos, compressão nesse espaço, né, do nosso corpo, nas veias, né, artérias, ele dá pulso, gera pulso. Então, isso é um exemplo de energia longitudinal. E Por é isso, assim que ó, Tesla Tiago, gostaria de trabalhar a energia. responde o Jean aqui, olha só o que ele fala. Seria bom se as torres de celular enviassem somente para nossos aparelhos celulares. Isso aí é possível? Já é direcionado ao aparelho celular. Então, existe uma triangulação que vai direto para o aparelho celular. Então, vai direto. Só que nós estamos no meio do caminho. E, por exemplo, árvores. Onde tem árvore, a árvore ela consome, ela tem uma geometria perfeita da natureza que ela consome todas as ondas. Então, quer bloquear isso aí, plantar árvores em frente da casa, que ela começa a bloquear esses sinais. Eles não conseguem passar pela árvore. Mas, não tem jeito. Aquilo que está no meio vai absorver essa energia. Né? Então, infelizmente, hoje em dia não tem como. O melhor cenário é via cabo. Via cabo. A pessoa estar isolada, ter sua casa isolada aí. Eu falo, qual que é a distância correta? Onde você não ouve o cachorro do vizinho mais. Então, ou seja, está bem longe, o seu vizinho está a tantos metros de você, você nem ouve o cachorro dele, então pode ter certeza que ali a influência de Wi-Fi vai estar tranquilo também. E toda essa informação via cabo. Esse seria o cenário ideal. Mas hoje em dia, infelizmente, a gente tem Como que é que prevenir. vive, né? Como é que a gente vive desse jeito? Não tem como. É. Mas o país, o mundo é muito grande, Davi. Essa ideia enraizada no ser humano de viver concentrado em caixinhas, uma em cima da outra, né? Essa correria, essa ânsia por dinheiro. Então vai criando metrópoles, né? Algo que foi configurado na mente das pessoas lá no início da Revolução Industrial, né? Que vamos ajudar o povo a ter casa, aí vai crescendo comunidade aqui em volta da fábrica, aí eles não vão ficar migrando, né? Como que é o termo? O pessoal que vive viajando que nem cigano, Nômade. nômade. As pessoas vão deixar de ser nômades. Então vão ficar todas concentradas. Aí começa essa cultura que nós temos de viver acumulados em cidades grandes. Mas sai aí, sai para fora aí de Brasília. Você começa a ver o tanto de terra que tem. Né? Mas isso é mentalidade. Isso aí acho que é com o tempo que a gente vai começar a entender isso aí, passar isso para as pessoas. Sabe? Exatamente. Bom, vamos lá. Nesse momento, um monte de gente está nos assistindo, só que eles estão empilhados nas suas casas, nos seus apartamentos. O que, que eles podem fazer de prática? Bom, vamos pegar pela energia da Terra. Primeiro, aterramento. Aquele pino no meio que tem ali, ó, tem 3 pinos na tomada. Aquele pino do meio obviamente, deve ser um aterramento. Se não tiver, a pessoa pode pedir para um eletricista testar e ver se tem um aterramento ali. Dali você consegue fazer um tapete aterrado. Então, algumas vezes por dia, vai lá, pisa naquele tapete. Se conseguir, eu dei uma dica. Vou até gravar alguns vídeos aí ensinando a fazer uma cama aterrada, sabe? Essa é uma forma. Outra forma, água. Água, aí a gente utiliza a tecnologia a nosso favor, né? Utilizando a eletricidade. Mas para quê? Para fazer um processo de eletrólise.
onde a gente vai colocar energia nessa água e essa energia vai reabastecer a gente, como se fosse aqui, ó, milhares e milhares de baterias aqui dentro. É isso que a gente está fazendo. Muito simples, viram aqui, né? Muito rápido, menos de 1 minuto. Eu já estou com um copo aqui, quase uma jarra, o tamanho desse copo aqui, totalmente hidrogenado, com hidrogênio molecular. E a outra forma é utilizar um equipamento, uma espécie de doador de elétrons, que trabalha também com energia escalar, que é esse equipamento que o Davi tem aí também. Aí, ó, esse equipamento aí, o Yong, tá? Isso. É um equipamento bem simples, tá? Não tem nenhum risco, não tem nenhum risco de você estar utilizando ele aí por 10, 15 minutos, apenas, somente isso. Você começa a ter uma revitalização, ele trabalha de uma forma também com a energia escalar, ou seja, começa a trazer de volta o corpo, uma modalidade de frequência ideal para o corpo, entendeu? Uma assinatura de onda que o corpo tem que ter. Ou seja, como que seria essa assinatura? Uma assinatura orgânica. Como eu disse, essa energia que a gente está recebendo aqui do Wi-Fi é uma onda que ela não tem variabilidade. Vamos supor, se eu estou recebendo aqui é, 100 megahertz, que está atravessando aqui, 100 megahertz, essa onda se mantém. O corpo não se adapta com algo artificial desse jeito. Sabe uma forma de tortura que existia antigamente, em períodos de guerra? É ficar aplicando uma frequência na cela do prisioneiro. Uma frequência contínua. Um apito. Pip, pip. Aquilo deixava o cara louco. Né? Então, tudo que é contínuo é artificial, é antinatural. E essas frequências é o que acabam nos fazendo mal. Esse equipamento aqui, ele modula a frequência que a gente recebe, uma frequência variável. Uma frequência que ela tem pulsos e ela não é uniforme, entendeu? Então, ele dá de volta, faz um restart de como tem que ser esse pulsar do nosso organismo. Maravilha. Olha uma pergunta aqui, da Miralva, acredito isso. O micro-ondas dizem que é maléfico. O aparelho de airfry também faz mal? Airfry não. Airfry porque são ondas de ar mecânica. Então tem uma resistência, o ventilador ali soltando um ar quente e vai estar esquentando a carne, vai assar de uma forma que não tem nada a ver com o micro-ondas. O micro-ondas ele faz uma agitação das moléculas de água. Né? Tem um magnetron ali, uma peça, que ele começa a vibrar em determinada frequência e a molécula de água vibra também. Então, para micro-ondas tem que ter água, né, no alimento, senão ele não vai esquentar. E air fry não. Air fry é outro sistema, é tranquilo. É, Dizem que as melhores invenções foram, primeiro, os juros compostos e segundo, a air fry. é. Né, Gilmar? Gilmar tá assistindo aí, ele que fala muito isso também. Toda vez que a gente aquece um alimento que forma aquela casquinha queimada, aquilo ali é prejudicial, né? Então, na verdade, não é a airfry não vai levar a onda eletromagnética para o alimento, tá certo? Só vocês entenderem isso. Todo aquecimento de um alimento que fica lá aquela casquinha queimada, aquilo ali transforma e vai gerar elementos tóxicos. Agora, olha que bacana. Vamos supor que você esquenta sua água no airfry e fez lá uma camadinha, né? É reação de Maillard, tá certo? Agora você comeu. Ah, meu Deus do céu, isso vai causar mal para minha saúde. Logo depois da alimentação, 40 minutos, você vai e toma sua água com hidrogênio molecular. Você conseguiu neutralizar esse malefício. Entenderam a diferença? Na verdade, não tem como a gente se preocupar com aquilo que faz mal, porque é muita coisa. Mas a gente pode se preocupar ou atuar naquilo que nos protege dessas questões, certo? Por isso que nós estamos falando aqui bioaterramento, hidrogênio molecular, uma água estruturada que consegue penetrar no seu corpo para poder fazer o processo de desintoxicação, o Yong,
como um exemplo de um aparelho que estabiliza o campo energético do corpo e repõe elétrons para neutralizar radicais livres, entenderam? Então, assim, gradativamente, as pessoas que vêm nos acompanhando estão começando a se despertar para isso e entender que não adianta dar murro em ponta de faca, você não vai conseguir se livrar das ondas, dos agentes ruins para o organismo, mas você pode se despertar e fazer investimentos para ajudar a sua família. Entenderam? Olha lá, aqui, eu acho que é Gilzera. Airfry, HM2 e Yong são vida. Tá vendo? Olha lá, ele está falando também, tomando minha água com hidrogênio molecular e assistindo essas referências no assunto. O Isso Ricardo aí, José. uma coisa muito boa, que tem uns produtos, né? Você conhece também o Dr. Francisco Viana, que são os infocêuticos, que eles trabalham estimulando os meridianos do corpo a, sim, ativar energeticamente os órgãos e ajuda a neutralizar radicais livres. Exatamente isso, tá ok? Então, é mais um instrumento que nós temos, Ricardo, para essas questões, tá? Então, fica aí a dica para vocês em relação a isso. Então, gente, olha, não adianta brigar. Não adianta brigar. Vamos ter consciência. Aqui nós estamos ativando a consciência de vocês. E olha, invista tudo que você puder na sua água, tá? Essa é uma dica que eu dou para vocês. Nós somos 75% água. Se você faz da sua água um elo de saúde, você não tem ideia dos benefícios e proteção que você e sua família vão ter. Tá ok? Entendam isso. Desperte para isso, tá? Recentemente, faz mais ou menos um mês, eu simplesmente vi uma pessoa pegando água da torneira para fazer café. E aí eu fiz um vídeo, gente, o que eu fui xingado de não sei o que tal, isso não tem nada a ver, isso é besteira, existe já purificação da água antes de ir para nossa casa, não sei o que, não sei o que. Gente, a água que chega na nossa casa é uma água morta. Ela não tem capacidade nenhuma de neutralizar radicais livres, muito pelo contrário, ela gera radicais livres. Então, nós temos que despertar outras pessoas da importância da água. Usa água com hidrogênio molecular, né? O HM2, que é aí um equipamento desenvolvido pela equipe do Tiago, é um instrumento bom para isso, tá? E esse Yong, como eu falei na nossa live passada, vem me impressionando muito, tá? Eu estou numa fase de recuperar o tempo perdido, né? Sempre trabalhei muito, dando muito plantão noturno, aí você vai deixando aquela história de atividade física de lado, né? Não tenho como, estou cansado, não sei o que, agora eu estou fazendo todo dia. E fazendo todo dia, o que vem acontecendo? O meu corpo reclama. Dói aqui, dói acolá, eu já tô um senhor de 53 anos. Então, tudo dói. Só que, depois que eu termino a atividade física, eu vou fazer a minha inalação de hidrogênio junto com esse yoga aqui, gente, sério. No outro dia, não é zerado, não é bem zerado, mas a disposição que você fica para nova atividade física é totalmente diferente. Você dá oportunidade para o teu corpo de restauração. Entenderam isso? É isso aí. Davi, vou aproveitar um comentário aqui da Adriana. Investimento de 26 mil em um aparelho e filtro de água. Pena que não é acessível para muitos. Posso comentar? Comente. É o seguinte, pessoal, um carro, quanto custa? Geralmente, um carro popular hoje em dia. Se for um carro zero, no mínimo é uns 70, 80 mil, né? E o carro serve simplesmente para quê? Para a gente trabalhar? Não, é para resolver um problema de espaço. Te tirar do ponto A e te levar para o ponto B em menor tempo. Agora, se a gente olhar para esse carro, esse veículo que nós temos aqui, que é o que a gente utiliza para evoluir, para ganhar consciência, para cuidar da nossa vida, da nossa família, né? Esse carro, esse veículo aqui, é o mais precioso que a gente tem. A gente não vai pôr qualquer combustível aqui dentro.
né? Então a gente foca num carro externo, em bens externos, e acaba esquecendo desse maior veículo que nós temos aqui, que é mais valioso. Quantas pessoas que não trocariam tudo que tem hoje para ter uns 20, 30 anos a mais de vida, ou que seja, um ano a mais de vida, Adriano, né? deixa eu explicar uma coisa para você, tá? Quando a gente está saudável, parece que investir em saúde é gasto, tá certo? Quando a gente está doente, você só gasta com a doença. Você não gasta com mais nada. Se eu soubesse o que eu sei hoje sobre essa máquina de 26 mil que você está falando, provavelmente você está falando da máquina Kang. Se eu soubesse o que ela faria na minha família e fez até hoje, eu pagava o dobro. Como o Tiago falou, eu utilizando essa água diariamente, a água com hidrogênio molecular, com HM2, por exemplo, eu com certeza absoluta estou aumentando 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de vida com a minha família. Qual é o preço disso? Certo? E não é só você. É você, o seu marido, seus filhos. Você pode doar água, tá? Eu conheço pessoas que, olha lá, a Aline falando que tem 73 anos. Eu conheço pessoas que começaram a utilizar a máquina Kangen com 75 anos. Hoje tem 85 anos e dançando, tá? O fundador da Enagic, que é a fabricante da Kangen, tem 93 anos. Ele dirige, certo? Eu realmente não sei se ele chegaria nessa idade de 93 anos caso não utilizasse essa água hidrogenada. É um ponto a gente pensar. Então, investir na saúde não é gasto, é investimento, tá certo? E, de fato, por exemplo, a minha mãe simplesmente ela tinha fibromialgia, certo? É uma mocinha que eu ainda não tive, eu não pus consciência para ela tirar a Coca-Cola dela, eu não pus consciência para ela tirar o pãozinho com margarina e leitinho, não tirei, não consegui isso, porque ela traz isso enraizado desde a época que eu nasci. Então, para ela, eu falando isso não tem absolutamente sentido nenhum. Então, eu vi a minha mãe com fibromialgia, uma moça viúva, né, querendo dançar o forrozinho dela e com fibromialgia. Foi quando eu virei para ela e falei assim: olha, não faz uma viagem nesse ano, nem no ano que vem, pega e vamos investir nessa máquina aqui. Aí ela, muito resistentemente, ela me ouve e tal, resolveu fazer. Beleza. Comprou a máquina. Depois de 3 meses, sem dor nenhuma, não tem mais dor. Continua tomando a coquinha dela, o pãozinho com leitinho, mas a água que a gente coloca no corpo, 2 litros, 2, 3 litros, isso é um volume muito maior, que consegue neutralizar o restante, entenderam? Então, hoje, inclusive, ela tem um irmão de 82 anos, que ela chamou ele para passar um tempo na casa dela só para poder consumir essa água e melhorar de saúde também, porque ele estava com hiperplasia da próstata. E por incrível que pareça, Tiago, com tudo que a gente vem fazendo, inclusive com a água, a próstata dele está diminuindo, tá certo? Meire, É. nós vamos, depois que terminar a live, deixar aqui na descrição, certo? Qualquer dúvida, você vai entrar em contato com o Thiago para o HM2, para a máquina Kang, para o Yong, para informações, tá certo? Então, vocês podem entrar em contato com ele, que ele vai dar todas as informações, como você adquirir, como você conseguir esses equipamentos que ajudam a gente manter a nossa saúde. Tá ok? É, Mais alguma coisa, Tiago? só entrar. Ó, o pessoal perguntando contato aí, só entrar no meu Insta e manda uma mensagem para mim direto ali, porque eu não posso chamar vocês, né? Tem pessoas que acabam sendo bloqueado, né, para enviar mensagem. Então manda mensagem para mim, aí eu consigo responder, tá? E ter um filtro desse, como por exemplo o Kang, é a base de tudo isso que a gente está falando para se proteger. Porque o dia a dia nosso é um dia a dia ácido, como a gente está falando aí de campo eletromagnético, é ácido, é,
ele rouba a nossa energia, ou seja, oxidante, quando a gente fala de oxidante, oxidar, é roubar energia, é um processo de perda de elétrons. E essa água aí, você pega uma água Kangen, água de 9,5, uma água alcalina, o pessoal ouve falar muito de água alcalina, acho que é mais comum, então a gente falar alcalino e ácido, né? É uma água que está ali ajudando a gente a equilibrar de volta essa acidificação que a gente tem constantemente, a gente volta a equilibrar tomando essa água. E equilibrando, tomando uma água pura, sem cloro, sem flúor, isso aí está acabando com a mente das pessoas. A gente vê um processo de idiotização que está acontecendo geral. É cada absurdo que a gente lê e ouve hoje em dia. Então, por causa de flúor, de cloro, esses oxidantes, os piores da tabela periódica, se você vê lá, são os maiores oxidantes, cloro e flúor. Estão na mesma linha. Então, você toma uma água livre disso, você começa a limpar seu corpo, desintoxicar, tirar todos esses metais pesados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei um paciente que estava com testosterona de 78. Já tem vários estudos mostrando que não só a idiotização, mas essa alteração de comportamento do padrão masculino vem ocorrendo por conta de diminuição de testosterona. E o que pode ocasionar isso? Toda essa onda de Wi-Fi, excesso de radicais livres, excesso de pesticidas na alimentação, utilização de plástico e assim por diante. Óleos vegetais. Vegetais. E aí, esse paciente, 80 anos, começou a utilizar água Kangen. O último exame dele, depois de 3 meses, testosterona 700 e pouco. O que acontece com a água? Desintoxicação, neutralização de radicais livres, o corpo consegue se limpar, melhora a microbiota intestinal. Vocês estão vendo a cadeia de coisas acontecendo? Tá certo? Então, quer proteger seus filhos, quer se proteger, proteger você e sua família, tenham esse investimento, esse foco de investimento na sua casa. Entenda, eu estou olhando no seu olho e posso dizer para você numa boa, é o melhor investimento de saúde que uma família pode ter hoje, tá? E vou repetir, a descrição do canal do Thiago vai ficar aqui embaixo, entre em contato com ele que ele vai ter um grande prazer em atender vocês, tá ok? Thiago, maravilha, bom sábado para você, tá? Igualmente. Vai tocar hoje? Daqui a pouco. Ah, maravilha, se eu tivesse Daqui a pouco. Bom final de semana, gente. Todos vocês despertem, despertem para isso, tá certo? Eu sei que alguém chegou e falou assim: olha, fulana disse que airfry faz mal por conta de aquecimento. Gente, tudo faz mal. Você aquecer até numa panela, pode ser a melhor panela do mundo, vai fazer mal. Por quê? Porque quando a gente aquece o alimento, você muda as moléculas. Aí vem o que eu te falo: se proteja. Aprenda a se proteger. Tome essa água de boa qualidade e não se preocupe com airfry, certo? Você pode se preocupar com micro-ondas, mas com airfry não precisa. Você vai conseguir neutralizar numa boa qualquer tipo de aporte e ajudar muito o seu corpo a se recuperar. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Espero que a gente faça aí logo uma nova live, porque eu gostei demais de estar passando essa informação para vocês. Passem para outras pessoas, assistam, a descrição vai ficar aqui embaixo. Até mais. Consciência e coerência, essa é a chave. Água Kangen, Teuminox. Um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.